Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito, antes, porém, quero fazer o registro da honrosa visita que recebe a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina na tarde de hoje, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, deputado Tiago Simão, que é filho de um dos maiores homens públicos que o Brasil conheceu, o ex-senador, ex-governador Pedro Simão. Seja muito bem-vindo. A deputada Ada e o deputado Luiz Fernando Vampiro fazem, às vezes, e ciceroneiam o nosso deputado Tiago Simão. Feito o registro, solicito ao padre Pedro Baldiceira que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas. Ata da 56ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de junho de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia. Às 14 horas do dia 25 de junho do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Sargento Lima, Ismael dos Santos e Ricardo Alba. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Neudi Sareta, PT. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o biólogo e pesquisador do Instituto de Desenvolvimento de Integração Ambiental, IDEA, senhor Cristiano Voitina, fizesse uso da palavra para divulgar a realização do evento Observa Santa Catarina. Momento seguinte, o senhor presidente manteve a sessão suspensa até às 16 horas. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei complementar número 42/2017, bem como aos projetos de lei números 188/2013, 549/2015 e 408/2017. Foram aprovados os pedidos de informação números 272 a 275/2019, as moções números 287 a 289/2019, bem como os requerimentos números 272 a 275/2019, as moções números 287 a 289/2019, bem como os requerimentos números 729, 730, 732, 738 e 739/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 719 a 728, 731, 733, 737 e 740/2019. E comunicou que encaminhará os destinatários às indicações números 864 a 878/2019. Prosseguindo, o senhor presidente suspendeu a sessão para que se procedesse à realização do sorteio das 8 escolas de ensino médio que participarão da 27ª edição do programa Parlamento Jovem. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário explicações pessoais.
fizeram uso da tribuna os senhores deputados Milton Obos, Ivan Nats e a senhora deputada Luciana Carbinati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, era o que nós tínhamos. Muito obrigado, padre Pedro Baldissera. Na forma do regimento, a ata fica aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. O primeiro orador inscrito é o deputado Maurício Scudilarc, que tem a palavra por até 10 minutos na forma do regimento. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, saudar as autoridades, todos que nos visitam. Como líder do governo, participei na última semana de uma reunião do colegiado do governo do Estado, conduzida pelo governador Carlos Moisés, também presente a vice-governadora, Daniela, todo o secretariado presente. Inclusive, fiz questão de ressaltar que, desde 82, eu estou no serviço público, mas desde 2000, atuando na capital do Estado, que foi quando eu passei a ocupar algum cargo de diretoria de polícia, está mais nessa parte administrativa. E reconhecer que em todo esse tempo de governo, eu não vi um governador se reunir cada 15, 20 dias com todo o secretariado, abrindo a palavra para todo mundo, discutindo os projetos que cada secretaria está elaborando, e fiz questão de fazer esse registro dessa transparência, dessa forma de governar e de tratar com os seus diretores. E nessas reuniões, cada secretaria faz a exposição do que está trabalhando, do que está caminhando. Alguns recebem missões e ali vários secretários falaram. Uma das notícias boas dessa última reunião foi o anúncio pelo secretário de Segurança Pública e comandante-geral da Polícia Militar, autorizado e junto com o governador, da abertura do concurso para a Polícia Militar para 1.000 novas vagas. Há poucos dias, o governo do Estado, através da Polícia Civil, chamou 51 aprovados remanescentes do concurso para delegado de polícia. Desses, 34 se apresentaram, já foram nomeados e já estão fazendo a escola, estão fazendo a academia de polícia. Nós temos ainda os remanescentes de agente e escrivães. Segundo o delegado-geral, o pedido, a perspectiva, o planejamento que tem é para que, na metade dessa formação dos delegados, sejam chamados, então, os escrivães e os agentes de polícia. Não sei se todos, mas pelo menos uma parte desses aprovados seriam chamados, então, e metade da academia seria ali por agosto, setembro, quando então novos aprovados dos concursos da Polícia Civil seriam chamados. Então, temos ainda do IGP, os aprovados, que também devem ser chamados, e do Bombeiro Militar, todas essas categorias. Também houve a exposição na reunião do colegiado de governo a respeito dos projetos para Santa Catarina, da busca de recursos, de levar aos deputados federais e aos deputados estaduais os projetos que estão em planejamento para o Estado, para que também
dentro daquelas emendas impositivas que os deputados apresentam, possam incluir recursos para os projetos a nível de Estado, deputado Fernando Kraile. Então, nós às vezes destinamos emendas e existem projetos de governo que nós podemos ir lá e abraçar, levar recursos, aí como acompanham o deputado Mocelin, deputado Alba, deputada Ana. Então, é muito importante que se faça essa troca de informações entre os projetos que vão estar cadastrados e aquilo que os deputados também sentem das demandas, da sua presença nos municípios e nas regiões. Também o governador anunciou a obrigatoriedade agora do pregão eletrônico em todos os setores do governo do Estado. Isso é muito importante, porque existia uma faculdade de se utilizar o pregão eletrônico. E agora a exceção vai ser não utilizar o pregão eletrônico. E isso traz economia para o Estado, abre para a participação do maior número de empresas para que o Estado faça economia. E ressalte-se que na compra de oxigênio para a saúde, deputado Alba, que no ano passado, para comprar a mesma quantidade desse ano, o Estado conseguiu uma economia de 10 milhões. E 10 milhões que representa 50%, porque o ano passado a demanda de oxigênio para os hospitais de Santa Catarina foi da ordem a licitação, o custo de 20 milhões, e esse ano o governo conseguiu comprar a mesma quantidade de oxigênio, atender a mesma demanda por 10 milhões. Então, a gente tem os fatores positivos e o governo tem a preocupação. Uma das preocupações, já concedo a parte ao deputado Alba, do governo, é que a dívida pública do Estado, nos últimos 3 anos, dobrou. A dívida, os compromissos que o Estado tem com a União e que estão incluídos na dívida pública, dobrou. Como também o déficit da Previdência aumentou. O que é? Aquilo que arrecada para pagar pensionistas é maior, o que arrecada é menor do que o gasto. E a cada período que passa, essa diferença tem aumentado, que obriga o governo a tirar dinheiro do caixa e colocar no sistema de pensão para manter. Ouço o deputado Alba com alegria. Deputado Maurício, parabéns pelas palavras e endosso Vossa Excelência. O nosso governador Moisés vem dando uma aula de administração pública, uma verdadeira aula em transparência, economicidade e eficiência. E a utilização do pregão eletrônico, agora de forma obrigatória, é uma evidência clara desse novo modelo, desse novo método de administrar. Numa licitação para comprar tubo de oxigênio para hospitais, foi gasto metade dos recursos que se gastou numa licitação do ano passado. Ao invés de 24 milhões, foi gasto 12 milhões com a aquisição da mesma quantidade de oxigênios, respeitando o dinheiro suado do contribuinte, do pagador de impostos catarinenses, que quer ver o seu dinheiro bem empregado na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, a gente tem que render, sim, os parabéns ao governador Moisés, ao secretário Tasca, secretário de administração, pela implementação dessa medida. Obrigado, deputado Alba, Vossa Excelência, que é líder do PSL, que é um deputado aí que representa a nossa região do Vale do Itajaí, toda Santa Catarina, e muito presente, muito junto ao governo. Também, claro, o governo tem outras preocupações, tem a questão do 13º salário, a previsão é para pagar em dezembro, mas todos os anos houve um adiantamento.
Ocorre que todo mundo sabe a situação que o governo pegou o Estado e as dificuldades, inclusive para manter a folha de pagamento em dia. Então, não há ainda uma previsão de antecipação do 13º. Então, o governo tem essa preocupação. Na questão do planejamento, claro que houve alguns setores com aumento de arrecadação, mas nós tivemos uma queda em setores importantes, principalmente no turismo. Turismo, Santa Catarina teve queda. Nós perdemos 70% do turista argentino. Ora, não, mas a Argentina teve crise, só que o turismo argentino para o Nordeste aumentou. Então, foi falta de planejamento, foi falta de organização, foi falta de preparar o nosso estado, o sul do país, para trabalhar essa questão do turismo. Então, a Argentina enfrentou crise? Enfrentou, mas o turismo argentino aumentou para o Nordeste e diminuiu drasticamente 70% para o estado de Santa Catarina. Então, tem que ser repensado. Repensar o turismo é com o estado e com os municípios, com as regiões. Os hotéis querem oferecer desconto, oportunidade. O hotel não paga INSS, o hotel paga ISS, Imposto sobre Serviço, que é com os municípios. Então, tem que fazer esse trabalho, essa organização a nível de município. E outra notícia boa também, é que Santa Catarina, nesse período de governo, abriu 7.000 novas vagas, que, claro, não são vagas de governo, são da indústria, do comércio, do incentivo que o Estado tem dado para a nossa indústria e para o comércio. Por isso, vamos debater aí os incentivos, né, presidente Júlio? Obrigado. 30 segundos para concluir, deputado. Concluído o pronunciamento do deputado Maurício, próximo orador inscrito é o deputado Ricardo Alba. Tem a palavra por até 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente Júlio Garcia, colegas deputados, cidadãos catarinenses que nos assistem em todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Começar o meu pronunciamento de hoje convidando a todos os interessados a comparecerem em Chapecó, onde a Comissão do Idoso aqui da Assembleia irá realizar um encontro regional. Nós partimos para os encontros regionais, um em cada região. Começaremos pelo oeste de Santa Catarina, dia 28, sexta-feira, em Chapecó, onde debateremos assuntos voltados a políticas públicas voltadas às pessoas de mais idade em Santa Catarina, e é de suma importância esse tema, colegas deputados, haja vista que Santa Catarina é um dos estados mais longevos da federação, em razão da qualidade de vida do nosso estado. Se comparado aos demais estados, as pessoas vivem mais, e nós precisamos debater esse tema com muita qualidade e propriedade, levando especialistas, inclusive, de áreas temáticas para o encontro. Então, fica o convite a todos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, toda a região, para estarem conosco na ACAMOSC, Associação das Câmaras Municipais, no dia 28, às 13 horas. A inscrição é feita no local. Quero também reforçar aqui as palavras do nosso governador Moisés, o chamamento no reforço da segurança pública de 1.000 novos policiais militares para todas as regiões de Santa Catarina, de norte a sul, do leste a oeste, importante reforço no policiamento militar. Recentemente, já teve o chamamento de 600 novos agentes prisionais, de 51 delegados de polícia, e agora o nosso governador, ao lado do comandante-geral da polícia, abre concurso para 1.000 novas vagas para policiais militares, 200 delas reservadas às mulheres. E quero chamar aqui também a questão
para a categoria dos policiais, policiais civis, policiais militares, que merecem a nossa atenção. E todos os dias nós recebemos a demanda de que os policiais civis e policiais militares enfrentam muitas dificuldades na carreira. E uma delas é que estão há 5 anos sem reajuste salarial. Deputado Mocelin, 5 anos, tanto policiais civis como os policiais militares estão sem reajuste salarial. Então fica o nosso apelo para que o governo estude mecanismos, faça esforços para que se proceda esse reajuste salarial a esses profissionais que literalmente dão sangue, suor e lágrimas para defender a todos nós catarinenses. Claro, existem outras reivindicações também, a reposição do efetivo, como nós falamos agora, a criação de um fundo ou seguro assistencial, alterar a lei dos pensionistas para beneficiar os cônjuges, a carreira, o plano de carreira dos praças da Polícia Militar, o reajuste da indenização por morte ou invalidez, são reivindicações legítimas que o governo do Estado tem que trabalhar com a Assembleia Legislativa e com as categorias. Então fica o nosso apelo para que as categorias policiais tenham mais respaldo no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, para valorizar essa atividade tão importante que é a segurança dos catarinenses. E nesse sentido, toco no tema colégio militar. Os colégios militares em Santa Catarina, que são exemplos de sucesso. Joinville tem colégio militar, Lages tem colégio militar, Florianópolis, Blumenau foi a última cidade a ser instalado um colégio militar no ano passado, em 2018. Há estudos agora que viabilizam a construção de um colégio militar, a instalação, melhor dizendo, em Laguna, no sul do estado, e que esse modelo, que leva mais do que educação de qualidade, que leva disciplina, que leva patriotismo, que leva civismo às crianças e os adolescentes, que esse modelo educacional seja expandido por toda Santa Catarina. Fica o nosso apelo ao governador do Estado, à Secretaria de Educação, que faça uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, de modo que possa implementar recursos da Secretaria de Educação nesse modelo educacional, que é um modelo de sucesso, é um modelo de excelência. Os pais disputam as vagas dos filhos para eles estudarem nas escolas, nos colégios militares, de tão bom que é a qualidade do ensino, de tão boa que é a transformação, a disciplina, o respeito e o conteúdo cívico que é trabalhado nesses educandários. Realmente é um exemplo não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. E a construção desse Brasil passa por esse modelo educacional, onde os valores morais e os valores éticos encontram na escola as crianças e os adolescentes. Por isso sou aqui um defensor da expansão dessa rede de colégios militares para toda Santa Catarina. Fica o nosso apelo e o nosso esforço nesse sentido. Obrigado, senhores. Próxima oradora inscrita é a deputada Ana Caroline Campanholo. A palavra, deputada, por até 10 minutos. Boa tarde aos senhores deputados, ao presidente Júlio Garcia, aqueles que nos escutam pela TV e pela rádio. Eu quero começar meu pronunciamento apresentando 2 indicações ao nosso governador e ao secretário de Infraestrutura a respeito das rodovias que ligam, do trecho que liga Capinzal e Piratuba. Para falarmos desse assunto, eu trouxe um pequeno vídeo de 1 minuto que os catarinenses têm por hábito enviar para o nosso gabinete com as suas solicitações. Por favor. Olá pessoal, eu sou Emerson Molim, moro em Piratuba, capital das águas termais do Alto Uruguai. Estou aqui nas margens da SC 390 com a 150, ou 150 com a 390. Esse trecho entre Piratuba e Capinzal é o principal acesso dos turistas que vêm a Piratuba. Piratuba recebe anualmente
mais ou menos 500 mil pessoas. 60% são obrigados a passar nesse trecho aqui horrível aqui dessa SC. São turistas que vêm da região norte, sul, Planalto e centro-oeste de Santa Catarina e tem que enfrentar esse trecho aqui terrível aqui da SC 150. Estamos aqui agora fazendo um vídeo, tá, para mostrar a situação da SC 150 sentido Piratuba, Usina e Machadinho. A situação aqui é precária, tanto é que nem asfalto hoje existe ali, não tem nada, simplesmente pedras e mais pedras de resto de asfalto. A situação que é precária é uma cidade na qual hoje recebe mais de 500 mil turistas anualmente, e Piratuba sendo a capital das águas termais do Alto Uruguai. Então, atendendo aos moradores da região, nós apresentamos duas indicações, a 859.9, pedindo a revitalização das rodovias SC 150 e 390, trecho entre Capinzal e Piratuba, e a indicação 860, solicitando o asfaltamento da rodovia 150, no entroncamento com a rodovia 390, nos trechos que nós mostramos ali no vídeo. Hoje, dia 26 de junho, comemora-se o dia de combate, de lembrança às vítimas de tortura. E eu quero falar sobre esse assunto que geralmente é monopolizado pela esquerda e dissimulado no tocante ao falar do que acontece e de como e onde acontece a tortura. Nós sabemos, eu sei e acredito que muitos desconhecem, mas todos deveriam saber que o grupo mais perseguido da história atualmente é o grupo dos cristãos. Segundo o Ministério Portas Abertas, uma organização que existe há mais de 60 anos em 60 países, são mais de 245 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição, tortura ou execução por causa de sua fé. Organismos como a ONU, foi a ONU, inclusive, que estabeleceu o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Organizações como a ONU, seus braços, outras ONGs e instituições fazem vista grossa à violência e à tortura que se comete contra os cristãos, especialmente para favorecer, de alguma forma, o discurso e a narrativa de esquerda. Um dos casos mais famosos de tortura é o do pastor Richard Wurmbrand, que foi torturado, preso na Romênia comunista. Ele escreveu um livro fantástico intitulado Torturados por Amor a Cristo, e nesse livro ele conta um pouco do que foi a experiência de ser torturado pelo regime comunista. Eu trouxe um vídeo bem curtinho, um pequeno depoimento do pastor Richard, apenas para exemplificar e demonstrar a verdade deste e dos outros casos que eu irei relatar em breve. Por favor. From 5 in the morning until 10 in the evening, 17 hours a day, we had to sit just like this. We were not allowed to lean. For nothing in the world could we rest a little bit our head. To close your eyes was a crime. 17 hours a day you had to sit like this and hear. Communism is good, communism is good, communism is good, communism is good, communism is good. Christianity is stupid, Christianity is stupid, Christianity is stupid. Nobody more believes in Christ, nobody more believes in Christ. Give up, give up, give up. These days, weeks, years, we had to listen to these things. I wish to start tonight by telling you a prison experience. When the communists took over my homeland, Romania, they did what they did everywhere where they came to power, what they would do in this country too if ever it would fall under them. They put in prison thousands of Christians. And we who were considered somehow to be leading personalities of the underground church, we were kept during years in solitary confinement, I myself and others. We were during years 30 feet beneath the earth. We never saw sun, moon, snow, flowers, stars, mountains, rivers. I had forgotten that these things exist. We never had a Bible nor any other book.
We never had a bit of paper or a pen. I had forgot to write it. I have not seen a lady 14 years. I have not seen a child 14 years. In solitary confinement, we saw nobody except the wardens and the torturers. We never heard a sound. The cells were soundproof. We never heard a whisper. We saw nothing, we heard nothing. Perfect silence reigned in those prison cells. We had almost nothing to eat, sometimes one slice of bread a week. 14 years, I had never seen a color. We always saw the grey walls of the cell and our grey uniforms. I had forgotten that brown and blue and green and red and pink and violet existed. Our world was grey. And years passed like this, one year after another. Esse é o relato do pastor Richard, e ele é apenas um exemplo incontestável dessa situação. Alguns livros falam sobre isso. O Desinformação, do general Pacepa, por exemplo, fala que para o comunismo, o cristianismo é uma religião que tem que ser extirpada do mundo, e é o maior inimigo da Revolução Comunista. Ele fala também, nesse livro Desinformação, sobre como Moscou se infiltrou através da teologia da libertação, sobre narrativas falsas, como associar o Papa ao nazismo. Então, é uma guerra de narrativas que envolve também tortura, que envolve morte. Neste outro livro aqui, Os Erros Fatais do Socialismo, nós temos descrições, relatos e exemplos de como as crenças monoteístas, religiões como o judaísmo e o cristianismo, são considerados pelo comunismo cimento da tradição e, por isso, são sempre combatidos. Em inúmeros países, esse processo continua acontecendo. Eu gostaria de colocar assim, na tela, por favor, o mapa da perseguição aos cristãos. Esse mapa apresenta a graduação, né, de uma perseguição que pode ir de leve a severa e extensiva. Então, olha, vocês podem ver aí no mapa a quantidade imensa de países onde o cristianismo é proibido e os cristãos são torturados. Na China, as igrejas são implodidas, crucifixos são proibidos. Em Cuba, os cristãos também enfrentam a vigilância do governo. Inclusive, vale citar que regimes comunistas como o cubano não perseguem apenas cristãos, perseguem também os homossexuais. O próprio Fidel Castro disse que os homossexuais eram inaptos e incapazes para exercer qualquer tipo de cargo público, que deveriam ser afastados do convívio social. Os homossexuais durante o regime cubano, se não fossem deportados, exilados, eles eram torturados ao serem enviados às unidades militares de ajuda à produção. Então, o regime comunista não tortura apenas cristãos, mas os cristãos são, sim, o seu alvo preferido. Aqui na Venezuela, nós temos denúncias de que pastores já são presos simplesmente por distribuir alimentos. Sempre se encontra uma desculpa esfarrapada para perseguir cristãos. Essas e outras perseguições que vão desde a supressão da liberdade religiosa até a tortura e a morte acontecem em todo o mundo, quase sempre perpetrada ou por islâmicos ou por partidos de esquerda relacionados, ligados ao comunismo e ao socialismo. E, no nosso país, no Brasil, infelizmente, existem inúmeros partidos políticos que esboçam notas de apoio e, em discursos, apoiam as ditaduras citadas, que perseguem os cristãos, ou seja, partidos do nosso país que apoiam a tortura aos cristãos e aos dissidentes comunistas. Me concede uma parte, deputada, quero parabenizá-la. Se nós olharmos toda a história do século XX e a recém-história agora do século XXI, e nós olharmos onde o comunismo chegou, seja na Romênia, com Nicolau Ceausescu, na ex-República Socialista Soviética, com Lenin, Stalin e companhia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China continental, Vietnã, Camboja, em todos esses casos, onde o comunismo pisou a terra, houve perseguição, prisão, tortura e morte em série de cristãos. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigada. Próxima oradora inscrita é a deputada Paulinha. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, meus colegas, primeiramente, muito boa tarde a todas e todos. E eu trago aqui alguns temas que são importantes serem mencionados, eu acho, com alguma frequência.
penso que cada um de nós, à sua maneira e no exercício do seu mandato, tem como missão promover o empoderamento de pessoas, da sociedade civil, dos cidadãos, mas também de líderes. E hoje pela manhã, a nossa casa promoveu mais uma atividade de um programa sensacional, promovido pela Assembleia, pelo Parlamento Catarinense, que se chama Parlamento Jovem. Nós temos eleitos hoje no Parlamento, na edição do Parlamento Jovem deste ano, 28 meninas e 12 meninos, veja só. Que maravilha seria essa casa, presidente Júlio Garcia, se nós tivéssemos, sem demérito a vocês, né, meus colegas, 28 mulheres aqui, né? E, enfim, mas eu acho que é um sinal dos novos tempos também, dessa construção mais ampla, mais aberta, mais equânime em relação à participação de gênero nos processos políticos. E quero dizer para vocês que foi uma delícia começar o dia conversando com jovens inspirados, desejosos de participar do processo democrático do país por intermédio da política. E agradeço, então, a deputada Marlene, que me convidou para participar dessa mesa hoje pela manhã, falando um pouco, inclusive, sobre essa questão da participação da mulher na política. Bem, eu também quero dividir aqui com vocês a experiência de uma associação chamada Latarte. Ela é uma instituição privada sem fins lucrativos, como muitas do nosso Estado, que fazem trabalhos sociais de extrema relevância. E trago esse assunto porque a gente propôs aqui uma alteração por intermédio de lei, onde ela modifica o seu nome estatutário, né, que era antigamente, há 12 anos atrás, Torre Forte, para Latarte, como é conhecida já há algum tempo, e ela estrategicamente atua numa das comunidades mais pobres da cidade de Camboriú, com crianças de 4 a 17 anos, complementando o período escolar. A criança que estuda de manhã passa a tarde no Latarte, inclusive almoça lá, e sucessivamente com os que têm o turno contrário. É um trabalho esplêndido e eu gostaria de exibir um vídeo para que vocês possam conhecer essa instituição.
Esse magnífico trabalho que vocês puderam observar, ele preenche absolutamente todo o tempo de contraturno, oferecendo, conforme a gente disse, até o almoço, e ele veio justamente com essa proposição de entregar a criança diretamente à escola. Aquele que estuda no período vespertino, ele vai cedinho para o Latarte, faz as atividades, almoça lá e de lá mesmo ele se dirige à escola. Uma parte eu concedo. Deputada Paulinha, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência de trazer essa experiência do Latarte. Conheço lá pessoalmente, também estive visitando e fazem realmente um trabalho extraordinário, como Vossa Excelência está falando e demonstrou através do vídeo, as pessoas, a equipe que lá trabalham. É um projeto importante que serve realmente como exemplo para Santa Catarina. Queria reforçar essas suas palavras, endossar aquilo que Vossa Excelência tem falado a respeito desse importante projeto e parabenizar todo o pessoal lá que está envolvido nesse projeto lá em Balneário Camboriú. Obrigado, deputado Sareta. E eu faço isso porque nós teremos uma proposição de lei que altera, conforme eu disse, a denominação, porque o objeto da associação da entidade é justamente captar fundos agora dos incentivos fiscais da Celesc. E aí eu quero fazer uma lembrança, senhores. Nós temos grandes instituições aqui no estado de Santa Catarina, a exemplo do Latarte, que fazem belíssimos trabalhos e que precisam receber a oportunidade do incentivo fiscal. Só na indústria, mais de 200 milhões deixaram de ser captados no exercício anterior. E eu penso que o parlamento também pode ser um dos instrumentos de articulação, de contato entre a sociedade civil organizada e essas instituições. No meu último minuto, nos últimos segundos aí de fala, eu não posso também deixar de fazer uma consideração breve de agradecimento ao nosso governador, ao Estado, ao secretário Welton, que atendeu ao pedido do parlamento, na questão da concessão não dos 180, mas 190 milhões, por fim, que foram ontem destinados aos hospitais filantrópicos. E quero dizer, presidente, que eu fiquei muito feliz que houve, na distribuição de recursos, uma forma muito equânime na entrega desses valores. Todos os hospitais que têm o SEBAS, que têm a devida documentação e condições, passaram a se tornar habilitáveis a receber esses recursos. Então, deixo também esse gesto de gratidão ao atendimento a um pleito que surgiu aqui na casa na gestão anterior e que o governo deu provimento agora. Era isso, muito obrigada. A presidência, a pedido da deputada Ana Caroline, registra a visita que estamos recebendo dos deputados estaduais do Rio Grande do Sul, deputado Tiago Simão, que já tivemos a oportunidade de registrar a sua presença, honrosa presença, deputado Eric Lins, do DEM da Assembleia do Rio Grande do Sul, deputado Dalciso Oliveira, do PSB do Rio Grande do Sul, e o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, também do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra para a Assembleia Catarinense recebê-los aqui no nosso Parlamento. Horário destinado aos partidos políticos, o primeiro horário é do Bloco Social Liberal, PSL e PL. Não há oradores inscritos, o próximo horário é do Bloco Parlamentar, PP, PSB, PRB e PV. Também não há oradores inscritos. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Fala pelo bloco o deputado Vicente Caropreso, por até 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Venho à tribuna hoje para falar de algo extremamente importante que aconteceu ontem, por ocasião da reunião com o governador e as diversas entidades que foram beneficiadas por esse grande acordo, com esse grande reforço que o sistema de hospitais filantrópicos teve por ocasião dessa cerimônia. Nem tudo
são flores, mas foi um grande avanço que foi feito em relação a premiar os hospitais que atendem 70% do sistema SUS em Santa Catarina, e acredito que a forma que foi feita, com o passar do tempo, eventualmente vai sofrer alguma mudança em relação a alguns pontos, mas, no todo, foi uma excelente demonstração do governo do Estado, por parte do governador, por parte do secretário Elton, de reconhecer o trabalho dos hospitais filantrópicos. E estou aqui também para reconhecer o trabalho de um colega deputado estadual, Zé Milton Schaeffer, que comandou, em boa parte, essa discussão com as entidades dos hospitais, e, em determinado momento, nós temos que nos despir de vaidades e reconhecer o trabalho. Eu acho que fica bem assim, eu acho que a Assembleia sai bem, e os hospitais também, ou seja, todas as entidades saem ganhando, e quem sai mais lucrando com isso é o cidadão de Santa Catarina, que vê as instituições aí estarem muito mais bem reconhecidas e respaldadas pelo poder público através desses incentivos. Mas, senhoras e senhores, hoje eu estou ocupando a tribuna para falar sobre um tema extremamente importante, muitas vezes esquecido, e que em nosso estado nós temos que melhorar bastante, que é o chamado turismo acessível. Então, eu considero uma grande tendência para o mercado turístico, o turismo acessível. Digo isso porque existem quase 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência e quase 1 bilhão de pessoas espalhadas no mundo com algum tipo também de deficiência. Temos que analisar que realmente é um contingente enorme de pessoas merecendo nossa atenção e sempre algum tipo de cuidado em relação às políticas públicas e à nossa atuação. E como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, eu sou obrigado a tocar nesse assunto, porque diz respeito ao bem-estar da nossa gente e também alguma maneira de impulsionar esse mercado do turismo que vem, de uma maneira ou de outra, ainda muito devagar, atendendo os requisitos legais. O Brasil, e aí temos que incluir o nosso estado de Santa Catarina, não está dando uma atenção necessária para esse segmento. O nosso país possui um número enorme de pessoas com deficiência, potenciais turistas em potencial, sem contar os milhões de turistas com deficiência, também que vêm de outros países e que gostariam de conhecer o nosso país, mas com o problema da acessibilidade acabam ficando no meio do caminho ou restritos a algum tipo de atividade ou a algum tipo de passeio. Temos que trabalhar, portanto, muito melhor o turismo em relação a esse tipo dessas pessoas com essas dificuldades. Lá fora, em outros países, nós temos bons exemplos de acessibilidade no turismo. E o setor, ele fatura muito dinheiro com isso. Dinheiro esse que impulsiona a economia. Este é um grande segmento econômico a trabalhar e a questão do turismo acessível é muito importante também, não apenas pelas questões legais, já que existe uma farta legislação a respeito tanto aqui em Santa Catarina quanto no Brasil. Os turistas com deficiências que moram em outros países já têm uma maturidade muito maior do que nós aqui em nosso país. Eles têm o hábito de viajar e têm um alto poder aquisitivo. Portanto, são turistas que só nos trariam vantagens em nós podermos recebê-los da melhor maneira possível, da melhor maneira, vamos dizer, adequada. Então, por que não oferecer a essas pessoas, o nosso Estado, como opção de turismo acessível? Eles não vêm ao Brasil porque o Brasil ainda não tem essa infraestrutura razoável. Esse problema não é tão difícil de resolver. Precisamos
acima de tudo, de profissionalismo. Será que é difícil um hotel, um restaurante, um ponto turístico se preparar para receber bem um visitante, por exemplo, um cadeirante? Todas as pessoas podem e devem participar no turismo e desfrutar também inesquecíveis momentos e experiências de viagem. Muitos lugares e hotéis atrativos já têm até alguma ou outra acessibilidade, mas ainda é extremamente precária, muito amadora e feita sem consultar nenhum tipo de órgão, nenhum tipo de mecanismo para se colocar e implementar uma política séria realmente que vá resolver essa situação. Temos que adaptar as nossas cidades, os nossos hotéis, os nossos atrativos turísticos, de uma forma para que possamos contemplar esse público que é fundamental para o avanço da indústria turística. Talvez o mercado de turismo não dê importância porque não conhece bem esse potencial todo das pessoas com deficiência. E, na verdade, aparentemente, poucos querem conhecer. A imagem mais comum que a nossa sociedade tem dessas pessoas é que é absorvida espontaneamente por ser mostrada na grande mídia, apenas. É daquela pessoa carente, com dificuldades e que busca incansavelmente por benefícios. Nós conhecemos inúmeras pessoas com amplo poder aquisitivo que poderia estar fazendo aí turismo e implementando, aumentando os ganhos das pessoas que estão à frente desses hospitais, de hotéis, pousadas, enfim, inúmeros locais que poderiam estar recebendo essas pessoas. Mas existe também um público com deficiência que, como eu diria, é muito ativo, com um bom nível socioeconômico, que sabe driblar as dificuldades de uma sociedade discriminadora e de locais onde a falta de acessibilidade é a tônica. Não é coincidência que os destinos que mais faturam com a atividade do turismo, geralmente também são os com maior acessibilidade. A acessibilidade, portanto, não é uma escolha, é uma obrigação prevista em lei. Vamos trabalhar no âmbito dessa comissão de defesa das pessoas com deficiência e também à frente da comissão de turismo, uma pena que o presidente não esteja aqui para ouvir, e a sociedade como um todo, para fazer com que o nosso trade turístico ele crie iniciativas para promover essa adequação em nossos equipamentos turísticos o mais breve possível. Nesse sentido, senhor presidente, nós estamos formando uma grade de pessoas a serem convidadas aqui para a Assembleia Legislativa e vamos propor, agora nessa próxima semana, um seminário de turismo acessível. Nós vamos, amanhã, inclusive, estar junto no Ministério Público com pessoas da nossa confiança para conhecermos a pessoa que agora está à frente do projeto SC Acessível, para que a gente possa discutir um pouco mais e até revelar outros nomes importantes do Brasil, para que possam vir aqui, colocar sua experiência em dia, sua possibilidade, e de fazer com que Santa Catarina hoje, mal ranqueado, pessimamente ranqueado na questão do turismo acessível, possa receber melhor essas pessoas e a gente, através da Assembleia Legislativa, alavancar esse projeto de acessibilidade no Estado inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores, também não há oradores inscritos. E, por último, horário do MDB. Tem a palavra, no horário do MDB, o deputado Fernando Krelin, por 13 minutos e 30 segundos, deputado. Muito boa tarde a todas, a todos, boa tarde aos deputados, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde a quem nos acompanha pela TV Assembleia Legislativa. É muito bom voltar a essa tribuna, depois de alguns dias afastado por motivos de saúde, uma cirurgia que a gente teve que fazer às pressas, mas já estamos aí,
firme e fortes, quase 101%. Gostaria de usar a tribuna hoje justamente para primeiro parabenizar o governo do Estado, o governador Moisés, pelo fato de ter anunciado um concurso público para a Polícia Militar do Estado, o anúncio de 1.000 novos policiais futuramente em Santa Catarina, 200 mulheres, algo muito bacana, 20% disso são mulheres, mas além de parabenizar, também fazer um apelo, uma solicitação, para que seja feita uma avaliação técnica na distribuição desses policiais militares, justamente por algumas incoerências feitas nos últimos anos, onde nós temos aí sofrido muito na nossa cidade de Joinville, na nossa região norte do estado. Para vocês terem uma ideia, em 1989, nós tínhamos em Joinville 1.150 policiais militares. Em 89, 30 anos depois, nós temos em Joinville 650 policiais militares. Então, uma diferença muito grande depois de 30 anos. Perdemos muitos policiais. Com isso, a criminalidade na nossa cidade, logicamente, a população aumentou, mas a criminalidade tem aumentado de uma forma enorme e de uma forma assustadora. Com isso, peço ao governo do estado que faça uma avaliação, que possa, nessa questão técnica de população, nessa questão técnica de critérios a serem escolhidos por questão também dos boletins de ocorrência e coisas parecidas, para que possa mandar para Joinville, para a nossa região, para a região norte, Barra Velha, Garuva, Itapuá, o Planalto, toda aquela região, mais policiamento. Só para terem um exemplo, uma equiparação, um equilíbrio, uma equiparação, a capital do estado, Florianópolis, deve ter hoje próximo de 1.300, 1.400, 1.500 policiais militares. Talvez não tenhamos isso em toda a nossa região, deputado Vicente. Então, é um apelo, logicamente, a capital, a gente entende, mas nós que somos do interior, precisamos de uma atenção do governo do estado e o governo que está chegando agora, com muita motivação, vontade de fazer diferente, que possa fazer essa diferença na segurança pública. Uma parte, deputado. Deputado Krelling, magnífico deputado lá de Joinville, no início, faz uns 2, 3 anos, nós fizemos o índice de policiais militares por região. A pior região contemplada é a região de Pomerode, Timboli. Um policial por cada quase 3.000 pessoas, 2.400 pessoas, é o índice pior. Aqui em Florianópolis é 1 para cada 700, é o mais bem aquinhoado. Você vê a grande diferença. Jaraguá deve ficar lá por 1.700, 1.800. Nós não estamos tão mal assim, mas é lógico que existem disparidades que tem que ser resolvida, tem que ser refeito aí para melhorar o desempenho da polícia como um todo aí. Obrigado. Obrigado, deputado. Realmente é um desequilíbrio muito grande. Para terem uma ideia, mais um número, em 1989 tínhamos a população carcerária de Joinville, eram 90 presos. 30 anos depois nós estamos com 2.000 presos e inúmeros, centenas, milhares de mandados de prisão a serem expedidos. Então, é uma preocupação muito grande, a criminalidade tem aumentado muito, mas tenho certeza absoluta que, anunciando esse novo concurso, anunciando novos policiais militares, a nossa região, a região norte, o Planalto, a cidade de Joinville, terá uma atenção muito maior do governo. Muito obrigado. A presidência pede escusas ao deputado Padre Pedro Baldiceira, que no horário do PT ele estava aqui, mas por estar ao meu lado não percebi a sua inscrição, então nós vamos conceder os 6 minutos do Partido dos Trabalhadores ao deputado Padre Pedro Baldiceira, não sem antes, com a sua permissão e generosidade, ouvir o deputado Gerri. Pela ordem, senhor presidente. Queria também agradecer aqui a presença nessa casa do nosso diretor e nosso presidente do Hospital e Maternidade Rio Texto, em Pomerode, também como nossos 2 vereadores, Euclides e o Marcos Dalmo. Sejam bem-vindos aqui a esta casa. Obrigado, senhor presidente. Deputado Padre Pedro Baldiceira, por 6 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu trago aqui presente uma atividade em que nós tivemos a oportunidade de marcar uma presença no último domingo, em comemoração aos 31 anos de atividade, de vivência, do assentamento Conquista na Fronteira. E eu faço questão de falar deste assentamento
porque ele agrega 43 famílias e gera um movimento econômico extraordinário para não só o município de Dionísio Cerqueira, mas para a região da faixa de fronteira, a região oeste. As famílias, elas trabalham de uma forma coletiva, e isto é algo diferenciado em tantos outros assentamentos que nós temos a nível de Estado e a nível de país. É a forma coletiva, seja no plantio, colheita, enfim, todas as atividades que eles cultivam, mantêm naquele espaço, ela é de forma coletiva. E faço questão aqui de realçar que as atividades, elas vão desde a produção de leite, gado de corte, frango, suínos, peixe, mel, erva mate, grãos e uma infinidade de outros produtos que lá são produzidos por estas 43 famílias. E estão com a estrutura de um frigorífico pronto para a produção. Estas famílias, trabalhando de forma coletiva, em uma área que antes ela era uma área totalmente improdutiva. E, neste momento, eles fecham o ciclo de produção, que vai desde o cultivo e a criação até a industrialização da produção, que é feita por essas 43 famílias do assentamento Conquista na Fronteira. Este assentamento Conquista na Fronteira é um dos assentamentos mais conhecidos a nível de país. De todos os assentamentos que o MST possui, tem recebido visita de pesquisadores, de agricultores, agricultoras, de muitos países, entre eles perfazendo um total de 35 países que visitaram este assentamento. Na área da produção, tem alguns setores estratégicos, como, por exemplo, a produção de leite in natura. São mais de 70 mil litros de leite produzidos todo mês neste assentamento. E que este leite ele é entregue a uma das maiores cooperativas do MST, que é a Cooperoeste. Erva mate in natura chega a 130 mil quilos de erva, que é nativa e também aquela plantada. São mais de 800 sacas de feijão, além de 20 produtos cultivados somente para o alto consumo daquelas 43 famílias. E o mais importante, que toda essa produção é uma produção orgânica, livre de veneno, contrariando aquilo que o governo federal a cada dia anuncia um novo veneno para o nosso país. Aliás, agrotóxicos estes proibidos em 190 países. Só 3 países aliás, 190 países que não aceitam agrotóxico. Só 3 países, e entre eles o Brasil está aceitando um veneno que está proibido basicamente em quase todos os países, matando o nosso povo, matando a biodiversidade. Nós temos que colocar um basta a esse exagero de veneno sendo usado em nossos solos, contaminando água, contaminando a diversidade, trazendo doenças incuráveis. É preciso tomar medidas e não facilitar o consumo e a venda dos mesmos. Portanto, uma experiência riquíssima vivida neste assentamento, onde se produz de uma forma orgânica o alimento que vai à mesa das famílias
e daqueles consumidores. E, além disto, uma experiência louvável que existe naquele assentamento, que é a educação, caminhos da escola, né? Uma experiência louvável, transformadora, libertadora, onde se ajuda a construir agentes para mudar e transformar a sociedade. Deputado Dr. Vicente Caro Preso. Deputado Padre Pedro Baldiceira, Vossa Excelência tocou num assunto extremamente importante, que é o problema dos agrotóxicos. Há algum tempo atrás, eu, dentro da minha prática diária da neurologia, atendi um pessoal de uma determinada região aqui de Santa Catarina, muito produtora de banana. E atendi uma pessoa com um pouco mais de 30 anos, com uma doença de Parkinson extremamente agressiva. Hoje a pessoa, ela foi até beneficiada com eletrodos intracerebrais para manuseio do problema. E a esposa dele e vários vizinhos deles, alguns deles com vários tipos de câncer. E ele dizia, alguns anos atrás, doutor, o avião passava e a nossa roupa ficava toda melecada. Eram 2 dias para sair da pele essa gosma que o avião deixava. Então, realmente, o Brasil ele não pode dar um passo para trás. Para complementar, senhor presidente, o Brasil não pode retroceder. O Brasil tem que ser forte, como os outros países europeus e avançados, e não oportunizar para que pessoas venham colocar o resto fora dos seus arsenais mortíferos à disposição da agricultura. Obrigado. Obrigado, doutor Vicente Caro Preso. E, infelizmente, é isto que nós estamos vivenciando em nosso país. Um exagero que se tem na liberação daqueles produtos altamente tóxicos que são proibidos nos próprios países que produzem esses venenos. Não dá mais para aceitar essa cultura. Portanto, vamos trabalhar para amenizar essa situação e nós termos uma qualidade de vida cada vez melhor dos nossos cidadãos e cidadãs. Obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Maurício Scudilarchi. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria registrar a presença na casa do vereador Marcos Antônio Garlet, Marcão, do município de Riqueza, seja bem-vindo. Também registrar do Vladimir, nosso conhecido amendoim, lá do município de Descanso, e junto com o vereador Márcio Bortolotto, os dois do município de Descanso, fazer o registro da visita e sejam bem-vindos na Assembleia. Feito o registro, tem a palavra pela ordem, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, tendo em vista que já passou o horário dos partidos, só registrar a presença nessa casa, senhores deputados, do senhor Altamiro Bittencourt, que é presidente da Associação Estadual dos Hospitais Filantrópicos, que está passando aqui na Assembleia Legislativa para agradecer o apoio de todos os senhores deputados na aprovação da emenda na lei orçamentária que oportunizou 190 milhões de reais para os hospitais filantrópicos, ato esse realizado ontem no Centro Administrativo do Estado. Então, portanto, em nome do senhor Altamiro Bittencourt, quero transmitir aqui, em nome dele, o agradecimento a todos os senhores deputados pela parceria, pela solidariedade e pelo apoio nesta emenda que resultou em mais recursos para os hospitais filantrópicos, emenda essa de origem parlamentar, aprovada por esta Casa, com o apoio da grande maioria dos senhores deputados. Portanto, todos se considerem vitoriosos. Em nome dos hospitais filantrópicos e do Altamiro, nós queremos aqui agradecer a todos vocês. Feito o registro, tem a palavra pela ordem, deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, quero aproveitar então para registrar também a presença do Jair Imes, que vem trazendo a comitiva de Itapiranga para cá, os vereadores de Modelo que estão aqui presentes, Dirceu, Leonir e também os vereadores de Saudades, o Alessio, o Nico, que estão aí, sejam todos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra pela ordem o deputado Fernando Crelin. Obrigado, presidente. Saudar a presença do vereador José Henkel Pelé, lá do município de Joinville, e o vereador Roque Matei,
vereador Roque Matei, que foi secretário de Educação e levou Joinville aos maiores patamares do IDEB do Brasil. Obrigado. Registrado, tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha. Senhor presidente, também quero anunciar aqui a presença da FAB, que é a executiva do Colegiado de Cultura da MAV, e veio nos convidar para um evento que acontece no dia 22 de agosto. Vai apresentar lá o prêmio dos prefeitos que são amigos da cultura, e vem também com uma delegação aí de secretários de cultura da região. Eu agradeço a visita deles. Eu estou vendo aqui também a prefeita Milena, prefeita mais linda do estado de Santa Catarina. Seja bem-vinda, querida. Um abraço a todos. Feito o registro, tem a palavra o vice-presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal. Também para registrar, presidente, a presença do nosso vereador Aloísio e da vereadora Daniela, lá do município de Itapiranga, berço da Oktoberfest. Feito o registro, deputado Mauro, a presidência, na forma do regimento, suspende a sessão até às 16 horas para retomarmos na ordem do dia. Está suspensa a sessão.